E agora, vamos dar início a esse papo incrível aqui com o pessoal do Magalu. Landa, nerd! Desculpa, eu não consigo. É por contrato. Eles queriam, ó, Jovem Nerd. Então, pera, então vamos cronando? Estamos aqui agora, Jovem Nerd aqui fazendo o início de verdade desse programa. Exatamente. E hoje a gente tá aqui pra sabatinar o Fatal, né, Fatal? Você está preparado, Fatal? Não. Mas acho que dá certo no decorrer. Pensa assim, hoje você tem o poder de influenciar uma geração a saber o potencial do Magalu no mundo da tecnologia. Muito legal. Exatamente. Eu sei qual é a sua primeira pergunta. Beleza, então manda aí. Por que o Magalu é um lugar foda pra se trabalhar? Olha aí. É porque eu tô aqui. Esse é o primeiro ponto. Não necessariamente para trabalhar comigo, mas foi o que me chamou mais a atenção. Acho que essa pergunta, o jeito de responder ela principal é porque aqui é um ambiente onde você de verdade pode colaborar para a missão da empresa, sabe? Não é aquele negócio de tudo já chegar mega mastigado, pronto do que deve ser feito, mas dá muita clareza de onde a gente quer chegar e aí cada um caçar poder junto ali. Caçar isso, procurar maneiras de tipo como que a gente faz para chegar lá. E todo o lance que tem do Magalu e do Luiza Labs? Para quem tá de fora, como que a gente pode deixar claro? Meu amigo, o Luiza Labs era desse tamanho aqui, cara. É uma parada inacreditável, cara. E você é um dos primeiros do Luiza Labs. Tem essa história também que o Alexandre estava contando. Basicamente sou o primeiro do Luiza Labs. Number one. Cadê a camiseta? Acho que tem uma camiseta de quando a gente chega. Bom, o Luiza Labs nasceu com uma área de pesquisa e desenvolvimento, da parte de tecnologia e de novos métodos de trabalho, né? Naquela época, 11 anos atrás, a gente tinha um modelo um pouco mais tradicional de como se desenvolver, principalmente software dentro, tinha lá o escritório de projetos e mais demandava da área de tecnologia o que deveria ser feito e entregue. E ali na parte do Lab, a gente estava trabalhando com projetos de inovação para o digital, em si mais ligado à parte de e-commerce, e tinha essa maior liberdade. Então já tinha o e-commerce rodando? Já tinha, o e-commerce do Magalu desde 2000, já estava rodando, a gente estava lá em 2011 começando a focar mais em como eu faço inovações para o e-commerce. Ali a gente começou a rodar com um time super reduzido, eram 2 pessoas no início, ele foi crescendo conforme a gente foi desenvolvendo outros produtos. O Fred já era o responsável por essa área do Luiza Labs e eu cuidava ali da parte do time. Mas o Fred não era presidente ainda do Magalu? Não, o Fred ele estava no processo ele já estava virando COO, estava com várias atribuições abaixo e tal. E a gente tinha esse trabalho aí em conjunto desde ali do nascimento do Lab. E aí o Fred foi vendo esse novo método de trabalho e falou assim, cara, eu quero a tecnologia inteira do Magalu nessa pegada aí. Tipo, ser realmente mais ágil, mais focado em qual que é o problema e vamos usar a tecnologia para resolver, né? Então, o espaço do Luiza Labs foi meio que moldando a cultura, espalhando para a empresa, não só a nível de tech, de inovação, mas mudar como as pessoas trabalhavam mesmo. Isso, começou a mudar bastante e começou a influenciar bastante esse modelo, muito porque o Fred já tinha uma posição de liderança bem alta e foi pegando coisas dali e trazendo para influenciar o resto da empresa. Tanto é que do processo de transformação digital do Magalu teve bastante contribuição do Lab em si, né? Desde dress code, que todo mundo se vestia social e a gente começou a falar, poxa, não faz sentido. Começou a trazer a regata. Não, tinha regra que não podia havaiana nem regata, que daí já era zoar demais o barraco. Justo. Galera, a gente é descolado, mas calma, nem, tô na praia. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Ninguém queria ficar vendo um monte de pelo também das pessoas. E aí, em dois anos depois, 2014, o Fred falou, puta, eu queria seguir mais nessa linha, e veio a responsabilidade da gente passar a ser responsável pelo desenvolvimento do e-commerce do Magalu. Então o Lab começou a ir mais para o core da empresa, né? Então veio o e-commerce, um ano depois veio lojas, que já era 2015, Aí em 2016 o Fred se tornou CEO da empresa e aí ele criou uma cadeira executiva de tecnologia que não existia. E aí teve sanidade da ideia de me colocar como executivo de tecnologia. Olha aí. E a responsa bateu, né? A responsa bateu ainda mais, que foi e-commerce, lojas físicas, aí a tech como um todo. E nesse momento foi que a gente fez a integração de todos os times de tecnologia. Então o Lab nessa época
Depois desse tempo tinha mais ou menos 100 pessoas e veio o time do que a gente falava do TI corporativo, que tinha mais 200 e poucas. Aí foi um time de 300 pessoas lá em 17. A partir daí, cara, aí começou uma mudança grande, tanto de maior responsabilidade desse time de tecnologia dentro da empresa e de crescimento também desse time, porque a gente mudou um pouco esse modelo de sair de gerência de projeto, que era que se fazia mais nesse lado mais tradicional, para uma cabeça de produto. Como a gente tem uma mentalidade onde tudo aqui dentro que a gente está desenvolvendo são produtos. E a gente deveria ter times com a missão de evolução, ou criação, né? E evolução desses produtos. E aí o Lab começou a crescer pra caramba, meio que quase dobrar de tamanho a cada ano para chegar no que é hoje, que tem 2.096 pessoas na estrutura. Olha aí. E isso porque eu lembro que quando eu conheci o Labs, pela primeira vez, anos atrás, tinham 400 e poucas pessoas e já era considerado, o Magalu já era internamente considerado como, isso aqui é uma empresa de tecnologia. Não é só uma empresa de varejo. Isso é uma virada de chave importante, né? Exato. Porque muda como a diretoria está vendo a empresa, como que vai dar os próximos passos. Né? E inclusive quando o Luiza Labs tinha 400 e poucas pessoas, eu e o Azaghal fomos convidados para dar uma palestra num dos eventos, lembra, né? Num dos eventos que o pessoal estava se reunindo tipo em um hotel fazenda, mega convenção da empresa, e aí, chama o Jovem Nerd. A gente estava em São Paulo para uma Campus Party, e a gente mas já emenda? Não, então, aí o que acontece? Só que a parada... eu parei aqui o programa só pra contar uma história, né? Mas é bom, era porque nessa época de 400 e poucos, olha, 400 e poucos, a galera é muito fã, vocês têm que... Mas a gente falou assim, olha, só que o lugar é tipo 3 horas de distância de São Paulo. E a gente tinha um monte de compromisso na Campus Party, tipo... Não dá pra gente ficar 6 horas só de carro, sabe? 3 horas da palestra, mas não dá pra... Era um dia inteiro, né? Basicamente. E se a gente mandar você de helicóptero? Caraca! O quê? De helicóptero? Então tá bom. Aí os caras botaram a gente num helicóptero assim, pequenininho, né? Aí eu falei, esse helicóptero que o Fred vai lá, que o presidente vai... Não. O helicóptero que poderia levar o Fred é manutenção, e esse pequenininho aí, o Fred não pode entrar, a pessoa de segurança não deixa ele entrar. Que ótimo, então a gente pode! O Fred... Mas foi tudo certo, deu tudo certo. Cara, a gente ficou sobrevoando, tipo assim, o piloto falou assim, eu acho que é ali. Eu falei assim, como assim você não sabe onde é a parada? Tem um monte de ônibus de turismo, então é ali. Foi nesse esquema. A gente chegou, não, foi luxo, Magalu. E foi maneiríssimo. A gente tava com o Fatah lá no palco, contando toda a história, e era 400 e poucas pessoas, mas agora tem 2.000, cara, é muito sinistro. Tem que fazer a V2 agora, que tá com o Jovem Nerd aqui. Agora tá tudo em casa. Eu não entro mais naquele helicóptero, não. Pega o estádio. Leva no estádio. Mas você trouxe um ponto legal, né? Você falou bastante que cresceu muito, que tem muita gente na área de tecnologia. E uma dúvida que eu tenho certeza que quem tá aqui assistindo tem é só a galera de programação, dev, ou como é que são estruturados esses times? Quais tipos de especialidades, quem que vocês estão contratando, como que tá essa parte hoje? Legal, assim? Ótimo ponto que, assim, quando começou e a gente começou a escalar mais o time, a gente era muito mais direcionado a ter muita gente de desenvolvimento nos times. Inclusive, as lideranças eram lideranças técnicas e meio que tinha o chapéu de produto e tecnologia, assim. O que era bem difícil de você encontrar pessoas que conseguissem entender bem das duas frentes. Então, a primeira coisa que a gente começou foi, a gente precisa de gente de produto. Porque tomar as decisões do o que fazer, o que realmente colocar energia, que vai trazer... mais resultado com o menor esforço possível, é algo que vai nos ajudar muito, porque conforme o time foi crescendo, o número de problemas também que a gente tinha vontade de resolver e que também as áreas de negócio conversavam, começou a aumentar muito. Sim. Então, fazer escolhas do aonde colocar energia começou a ficar super importante. E esse é um trabalho que envolve muita parte de análise também, né? Porque quando a gente fala de hard skill, né? Tem todo o lance de quais são as soft skills que você precisa e tudo mais, mas para programação, o principal ali para quem está começando é saber uma linguagem de programação, é ter esse conhecimento mais geral, e quando você vai para produto, é muito mais análise, é conseguir ter essa visão de o que os concorrentes estão fazendo, o que a gente está fazendo aqui, o que consegue dar mais lucro no curto e médio prazo, né? Exatamente, é muito direcionado assim, quais são as métricas de negócio que a gente quer gerar impacto, né? E aí entra, como você falou, toda essa parte de análise,
a gente tomar as decisões corretas, e foi daí que começou a aumentar mais o leque de, tipo, qual o tipo de pessoas que a gente precisa aqui para ajudar nessas missões. Então começou com produto, aí o ponto que você colocou de análise, a gente começou a crescer mais o time de dados. Olha para falar, a gente precisa, tudo que a gente está desenvolvendo, a gente precisa ter as métricas, né? Porque como que eu vou conseguir trazer eficiência para algo que eu não mensuro direito? Então, Justíssimo. essas coisas começaram a evoluir mais, a gente olhar mais para dados. E tem o histórico disso também, né? Porque uma coisa que eu já cheguei a passar em time de desenvolvimento quando você bota a galera de desenvolvimento que às vezes não tem esse background, né, essa experiência prévia, o pessoal olha no momento, mas não faz o acompanhamento. E ter alguém fazendo o acompanhamento é o mais importante. Ótimo ponto. É exatamente essa consistência de, tipo, poxa, olhar, ver se tá indo pro caminho certo, né? Ver se em algum momento também já parou de funcionar e a gente deveria redirecionar. Então a gente começou a ver que fazia muito sentido ter esses outros skills. Então depois veio o pessoal, a gente começou a ver que tudo que a gente faz não fica muito bonito assim. Então vamos ter uma galera de design para começar a dar mais sentido. Não só ficar bonito, né? Tem acho que uma confusão aí nessa parte de qual o papel da galera de design, mas também a gente via muito como design como uma experiência como um todo, a visão 360 de experiência. Até das coisas como algo né, se conecta e conversa com o outro. E isso puxa muito também, né? Agora a gente está fazendo a tour das áreas de tecnologia nas empresas. Puxa muito a parte de pesquisa com o usuário também, né? Sim. Que é uma coisa que às vezes se você tá só com a cabeça de programação, às vezes você acaba não vendo tanto. Perfeito. Né? Tipo, em design tem a galera de pesquisa, eles falam com os usuários, vamos colocar assim, né? Ou clientes que a gente tem. Isso traz muito input pra gente tomar decisões melhores do que fazer. É um balanço também, né? Tipo, aquele lance que se você alguma coisa que você vai fazer vai trazer inovação, nem sempre dá pra você escutar in natura o que o usuário está falando. Você tem que pegar mais como insight para direcionar para onde você vai. Então, mas são todos competências que hoje nos ajudam muito assim, a tomar melhores decisões. Tem teste AB no Magalu? Tem teste AB pra caramba agora, tem time de CRO, então fica trabalhando no app, fazendo vários testes. Uma parada que eu queria perguntar é o seguinte, quando a gente conectou o Jovem Nerd Magalu, uma das coisas que a gente fez foi criar um squad para, né, cuidar da nossa tecnologia, né, do Jovem Nerd, etc. E também buscar novas soluções, inovação, e isso veio justamente do Luiz Alex. Uma das coisas que sabe, fez os nossos olhos brilharem quando a gente começou a conversar sobre vir para cá. Foi assim, galera, a gente vai ter um celeiro de criação e inovação tecnológica que pode beneficiar muito o Jovem Nerd. Então, como é que... e aí, beleza, a gente tem o nosso squad, né? A gente começou a montar, ele tá crescendo e tal, e começando a trazer soluções, melhorias. Mas como é que são as outras estruturas, né? É tudo com squads para cada tipo de necessidade? Como é que funciona? Isso foi um pouco da mudança que a gente fez de método de trabalho, né? Antes, tinham times que eram alocados a projetos, né? Quando a gente foi para essa linha de olha, a gente vai ter produtos ou vai ter times com missões muito claras que a gente deveria ter pessoas dedicadas a isso. Porque vai ter uma continuidade de evolução e por aí vai. Então, lá em 17, a gente estruturou meio que todo o lab, toda a área de tecnologia dessa maneira. Teve uma inspiração grande, se falava muito do modelo Spotify, né, de trabalho. Sim, o Spotify é famoso nessa famoso por isso, mas eu fui para lá, tem um amigo que trabalhava lá, que depois veio ser nosso diretor de agilidade organizacional, inclusive, para entender um pouco de, o que é isso? Porque estão falando do modelo Spotify, mas existe realmente um modelo Spotify? E quando a gente foi lá, viu que não era bem assim também. Era, uma ideia, uma maneira de trabalho, quase como se fosse um framework, né? Sim. Que nem todo o Spotify utilizava, porque em alguns casos não fazia sentido. Mas tinha muita coisa ali de bases que abriram muito, principalmente minha cabeça. O principal deles era a parte do como se organizar os times e os níveis que existiam de times, né? Então, das squads, as tribos, chegando a nível de aliança, aquilo para mim foi, isso faz muito sentido pra gente, porque se eu só fizer squad, em determinado momento, o pessoal não vai entender mais qual que é o pertencimento dele numa visão um pouco maior. Cada um fica isolado. Vai começar a ficar isolado demais. E até contextualizando, quantos tipos de conhecimento você teria nessa visão geral do squad, assim, esse primeiro ponto que vocês estavam trazendo? Quando a gente trouxe no início, era produto e desenvolvimento. Os dois aí? Os dois tinham que existir ali dentro de cada um dos times.
com o tempo, como eu falei, a gente foi entendendo outras necessidades e foi colocando outros tipos de skills ali dentro dos times. Bom, então, ó, você que tá aí querendo, sabe, que gosta da parte de dados, que gosta de design, esse modelo de squad, ele encaixa todo mundo ali, ele cria esse time que é focado num problema específico, né? E a ideia é que ele tenha total autonomia para resolver esses problemas de fim a fim, assim, eu tenho tudo que eu preciso aqui para conseguir trabalhar dentro, evitando pra caramba o que a gente sabe que não acontece, mas a gente tenta evitar, que são de trabalhos extremamente cross. Porque quando você tem muitos times de várias missões diferentes tendo que desenvolver alguma coisa, o custo de coordenação em cima deles é muito grande. Então a gente tenta separar bem ao ponto de, tipo, ó, você consegue fazer tudo da sua missão fim a fim, né? Mas pelo tamanho da empresa, a gente tem ainda iniciativas cross. E isso é uma coisa legal, né? Porque muita gente que às vezes vê de fora, acha, pô, é o aplicativo, que tem o super app lá que tem o e-commerce e tudo mais, então tem o time do carrinho de compras ou é um time só que toma conta? E aí quando você vai ver por dentro, é muita coisa, né? Às vezes tem um time que toma conta de otimizar a parte do cadastro, um time que toma conta de cada uma dessas, que aí se encaixa com as missões que você falou, né? Exatamente, a gente pegando esse exemplo que você deu, se a gente pega o app, pensa no processo de checkout, tem o time cuidando de toda a parte da experiência do checkout, do back ali dele, tem outro time cuidando da frente todas de métodos de pagamento que a gente pode oferecer ali dentro do checkout e assim vai. Então, e com a chegada de Pix e outras coisas que vão se modernizando. Aí esse time de pagamento, qual que é a ideia dele? É como que eu ofereço o maior número de métodos de pagamento para aumentar a taxa de conversão. Perfeito. E também tenho que olhar para a taxa de aprovação dos itens porque eu tenho que cuidar da frente de risco, né? Se o cara está comprando realmente o dono da conta, esse tipo de coisa que a gente tem, olhar para chargeback é assim. Então, como você falou, se você olhar a cadeia inteira de valor assim, é muito grande, tem muita coisa e tem times que faz total sentido você investir em ter olhando para aquela missão específica, porque devolve muito resultado. Sim, que é um pouco o pessoal pega muito, se for de taxa de conversão e tal, né? Às vezes a empresa quer crescer, então, precisa focar para garantir que você vai ter a experiência de login melhor possível, o cadastro melhor possível. Exatamente. Assim, só voltando à pergunta anterior, para não influenciar as pessoas de uma maneira ruim, poxa, a gente tem a quebra nesse tamanho porque se chegou a um tipo de escala da companhia de que faz sentido a gente investir nesses times. Porque tem muita gente que olha e fala, tal empresa tem não sei quantas squads, né? E cada um tá cuidando, mas, cara, qual que é a realidade da sua empresa? Sim. Você consegue... No início, quando a gente tinha 100 pessoas no lab, o e-commerce só tinham 4 times, né? A gente pegou e separou um pouco, uma visão um pouco mais macro, mas já tinha gente dedicada à experiência de navegação, toda a frente de checkout, e assim vai. Então, cada um na sua realidade, mas pela escala faz sentido. Ainda nessa ideia de ajudar quem está aqui assistindo e quer entender mais, né? Que tipo de especialidade, de assunto você recomenda? Então, para a galera que quer entrar aqui no Magalu, a pessoa poderia estudar. Então, de design, seria legal você estudar sobre tal tópico. De programação, a gente trabalha com XYZ tecnologias. Que dica você tem para quem quer vir para cá e quais conhecimentos mais hard skill ela pode ir atrás ali? Legal. Bom, começando pelo mais simples, em tecnologia, a gente tem uma diversidade grande de adoção de linguagens dentro do Magalu. Muito porque tinham coisas que já eram legado, que a gente começou a trabalhar, tem coisas novas que a gente usou tecnologias mais novas e assim vai. Mas basicamente eu diria que a gente usa muito Java, Python, Node e .NET. Tem bastante coisa em .NET, principalmente do que foi sendo mudado da parte do que a gente tinha de legado em VB, para a gente é uma coisa de em VB. Tem história. Tem muita história. Para quem está trabalhando com programação, acho que algo que está muito quente hoje é desenvolvimento mobile, tanto nativo quanto usando Flutter da vida, tipo que a gente tem uma adoção grande e o mercado está muito quente. A gente também, como você comentou, o Super App é um time que está crescendo bastante. Então é algo que a gente vê que o mercado está precisando, inclusive, de mais desenvolvedores para mobile. Falando de produto, uma coisa que a gente investiu bastante informação foi também de não ter essa conotação de só ser uma pessoa que está fazendo, na verdade, uma gestão de projeto com um nome bonito. Que foi todo o ponto que a gente falou anteriormente, que
cara, tem que estudar muito bem essa parte de como você analisar a parte do negócio que você toma conta, o que de verdade são iniciativas que vão trazer resultado para direcionar o time, conseguir influenciar o time de desenvolvimento para mostrar do porquê que aquilo realmente é muito importante, acho que faz parte. Como eu te falei, a ideia é que as pessoas possam contribuir, então é legal ela entender o porquê qual que é o problema, por que a gente deve atacar aquele problema. E ser muito aficionado assim por tipo olhar realmente com consistência se estamos indo para aquilo que a gente se colocou como missão de chegar, né, dos objetivos que foram construídos ali para o time. Design é algo que a gente é até recente, tem uns 2 anos do time de design pra gente. Acho que como ponto que você colocou, conseguir fazer pesquisas é muito importante, de tipo ter esse input de realmente escutar, ver quais são as dores das pessoas para trazer para depois, para não virar aquele negócio de só fazer tela bonita, né? Entender quais são os grandes problemas que o designer vai tentar resolver com experiência hoje para a gente, tanto para o consumidor final, quem está comprando lá, mas também para todos os sellers da plataforma de marketplace. Quais são as dores deles, né? Por que listar um produto no marketplace é mais difícil ou a gente consegue fazer de uma maneira mais rápida, sem tanta fricção. Então é algo que pro pessoal de design faz total diferença. Agora, uma pergunta importante, aproveitar a sua experiência. Java é lento? Depende. Essa é a resposta padrão. Depende. Não, depende. Muito bem respondido. Denota tempo na área. Chegou no depende. Depende, assim. Aqui dentro, esse meme é real ou não? A galera gosta, tem Java. Não, a gente tem bastante coisa em Java que performa super bem. Assim como a gente já teve que lidar com um legado em Java que não estava nada legal. Que quem escreveu não sabia o que era Java. E aí gerou bastante problema pra gente. Mas acho que vai muito sem querer ser clichê, de tipo assim, cara, você tá tentando resolver que tipo de problema? Boa. Né? E aí, às vezes, você pode escolher a tecnologia errada para isso. Mas a gente vê que, de verdade, das escolhas que a gente faz, já aprendemos muito com isso, já tentamos fazer coisa do core, em Go, que depois não tinha ninguém para saber mexer, tem que voltar tudo para trás. Então... Isso é legal de trazer, né? Porque normalmente quando a gente vê as histórias, é só o que deu certo. Exato. E acho que saber que tem esse espaço de experimentação, de conseguir testar as coisas aqui e ir aprendendo com isso. E coisas que, assim, são escolhas que você tem que fazer que tem muita variável, né? Então tem coisas que, por exemplo, o cara vai lá, quer tomar a decisão de tipo, eu tenho que ter, um sistema que vai escalar de uma maneira absurda, porque um dia, daqui 10 anos, a gente vai chegar nessa escada aí, tipo assim, cara, por que todo esse over-engineering exatamente agora, né? Tipo, vamos resolver o problema primeiro, talvez a gente vai chegar nesse nível, e que bom, aí a gente coloca esforço de novo, porque a gente está conseguindo chegar nesse problema. Então a gente já aprendeu também sobre isso, de às vezes você demora tanto pensando nessa escala que vai acontecer lá na frente, e que nada acontece. E foi coisas que a gente foi com o tempo falando, olha, ok, hoje já tem uma escala que é bem factível de ser trabalhada. Por exemplo, quando você pensa numa Black pra gente, 10, 15 vezes o volume que a gente tem no dia normal. Deus, que pesadelo. Tem que trabalhar com isso, mas que também não é esse número de 10 anos lá no futuro. Calma, tem um meio termo aqui. Então, acho que é um pouco de maturidade de todo mundo, maturidade dos times, também de ir passando por esse processo de desafio de ir aumentando volumetria e tudo mais, e você fazendo escolhas que são um pouco mais o meio da balança aí, sabe? Justiça. Agora, deixa eu perguntar sobre a pandemia mudou muito a forma como empresas trabalham, né, com as suas equipes remotas, etc. Como é que está o Lisa Labs hoje em relação a trabalho remoto versus trabalho no local? Bacana. Bom, antes de estourar a pandemia, a gente estava testando no Lab um dia remoto já, e foi algo que forçou a gente a mudar um pouco, inclusive a parte de gestão do que a gente fazia da parte do trabalho. Porque ia ter alguém do time, ou algumas pessoas do time, um dia fora completamente ali do presencial. E foi muito bem, a gente estava migrando para o segundo dia, então teríamos 2 dias e pum, estourou o esquema da pandemia. De 2 para 5, já direto ali, né? Foi dia 15 de março de 20, se eu não me engano, que a gente tomou a decisão de tipo, vai todo mundo para casa.
Aí quando isso aconteceu, cara, todo mundo remoto. O primeiro desafio que a gente teve é como a gente vai provisionar VPN para tudo isso de gente na empresa, porque tinha 5.000 pessoas em escritório. Mas depois o que aconteceu foi... Você não teve que lidar só com o lab, você teve que lidar com Não, o a gente teve... eu acho que o maior... Que dá uma conversa toda só em cima disso, mas a gente teve que preparar Você falou de VPN, essa questão de segurança, de acesso, Tudo. Cofre de senha pra entrar, tipo, cara, tudo mudou e muito rápido, né? A gente teve que... Então, no caso de tecnologia, esse piloto nosso de um dia ali anterior ajudou muito a gente a identificar algumas dores de ter pessoas trabalhando nesse modelo meio híbrido, né, dos times. E aí, quando começou a parte do trabalho totalmente remoto, a gente pegou muitas das ferramentas que a gente vinha testando e falou, galera, agora é só assim, né? O jeito que a gente vai trabalhar é só dessa maneira. O que mudou bastante foi a parte das reuniões, como a gente se organizava nessa parte de reuniões, principalmente como passar para os times o que deveria ser feito, né? Como deveria ser feito. Com o tempo a gente caiu naquelas de tipo, opa, tá tendo reunião demais, vamos dar uma refinada para melhorar. E é uma coisa que é até difícil de lidar, porque quando você está no remoto, uma conversa com alguém para tirar uma dúvida que você não faz por chat é uma reunião de 10 minutos. Isso, exatamente. E aí a carga disso pesa no final do dia. E é legal você ter colocado isso. Começou a se criar alguns canais que estavam sempre abertos e a galera entrava e falava, tal pessoa tá aí, precisa resolver. Então já ia falando por voz ali direto. Que é o equivalente a puxar para trás da cadeira do escritório. Puxa a cadeira e fala. Falando aqui. Então a gente começou a ver essas coisas acontecendo ali. Mas no resumo, o que rolou foi, a gente tem um sistema que controla toda a parte nossa de trabalho, que ele vai desde as metas que a gente tem para atuar, aquilo que a gente constrói como iniciativas que estão atreladas como se fossem projetos a essas metas, e isso a gente consegue enxergar todos os times que estão trabalhando nessas iniciativas que foram construídas. Aí a gente tem all hands mensais, né, para juntar todo mundo e falar com todo mundo da área de tecnologia. Tem conversa só com os gestores que acontece. Aí as verticais que a gente tem, que são as diretorias dentro da área de tecnologia, tem outros rituais específicos dele. O que mudou muito você tem que investir muito mais tempo em alinhamento com os times, porque tá todo mundo espalhado, cara. Então assim, isso a gente tem que fazer bastante. E tomar muito cuidado também para a parte de cultura, porque é fácil, por você não estar mais convivendo com as pessoas ali no dia a dia, na presença física, de você perder um pouco isso, sabe? Vira aquele lance de, igual coisa que a gente teve que fazer. Pô, você tá na reunião, abre a câmera, cara, deixa a gente te ver do outro lado. Tipo, coisas assim que parecem simples, mas para você ter algum tipo de aproximação ainda, né, entre as pessoas, interação e tal. Então, essas coisas a gente começou e ainda está fazendo adaptações. E nessa pega muito até momento de descompressão também, né? Porque uma coisa você tá no escritório, que aí você levanta, toma uma água, toma um café, e de casa você tá ali, você, o computador, o alinhamento que você já alinhou, as coisas tem para fazer, foi coisas que a gente começou, ao conversar com as pessoas, identificar. Por exemplo, no início da pandemia, a gente via que a galera ficava, cara, 12, 14 horas ali. Mas é porque a pessoa fala assim, não posso mais fazer nada da vida, eu tô trancado em casa, né? Eu tô aqui, o computador tá ali. E tanto é que a gente viu, todo mundo fala, nossa, a produtividade aumentou absurdo. Claro, você tava confinado, você não podia fazer nada diferente daquilo. É complicado. E aí, com o tempo, a gente também começou a ver de, como ter um balanço um pouco melhor, né, para isso, para as pessoas não fritarem, né? A gente escutou muito essa parte de muita gente tendo burnout, né, de não conseguindo lidar bem com toda a situação. Tem uma pressão grande também tem. Cara, vou pegar esse negócio, o que será que vai acontecer? Mas conforme foi tendo evolução, principalmente parte de vacinação e tudo mais, a coisa começou a melhorar, a chegar o momento que a gente está hoje, que a gente falou, olha, galera, todos os escritórios estão abertos, a gente tem 4 hubs que são escritórios do time de tecnologia pode ir trabalhar, que é São Paulo, Franca, Uberlândia e São Carlos. Então assim, está aí perto e quer ir, vai lá no presencial. Então, eu mesmo venho 2 vezes por semana no escritório. É importante para mim, porque posso chegar com os pares, desenrolar um monte de coisa que, como você falou, teria que chamar num call ali de 10 minutos e tal, e a pessoa tá fazendo alguma outra coisa, você chega ali do lado e puxa a cadeira e fala, preciso resolver isso daqui. E aí você desenrola, né, e funciona bem.
Então a gente está trabalhando nisso e trabalhando também em como fortalecer alguns rituais de interação entre os colaboradores. Mais Show de bola. importante, Mais importante. estamos contratando? Estamos contratando. A gente está contratando, tem bastante área, assim, em todas as verticais do Lab e também de skills diferentes. As vagas estão todas disponíveis. E nessa de contratar, eu quero adicionar uma que é: qual foi o maior desafio técnico que vocês passaram com essa galera do Lab nos últimos tempos? E se vocês tivessem todas as vagas preenchidas, qual que é o desafio que essa galera que tá se candidatando aí, ou aplicando, né, como o Vitor falar, aplicando para vaga também, o que essa galera enfrentaria? Qual foi o mais legal dos últimos tempos e o que vocês fariam com o time casa cheia aqui, pronto para poder Não atacar? existe cara cheia, mano. Sempre tem não tem limite. Ó, essa é uma pergunta difícil, assim. Toda Black é um negócio Black Friday. novo, assim, pra gente, porque como é tudo muito dinâmico, um monte de aplicação nova entrando, ou coisas que a gente está mudando completamente a atuação de determinada aplicação que estava mega estável, agora faz 500 outras coisas. Olha aí. Então você sempre tem esse ponto de, naquele momento, validar se está tudo pronto para uma escala grande. Então esses são momentos para a gente que são desafiadores, né? Eu já passei por cair sistema em Black Friday, ter que O desespero. tem que em 40 dias já ter tudo arrumado, porque tem a liquidação fantástica, que é tipo outra Black do Magalu em janeiro, né, quando começa o ano. Então, agora, falando de um projeto específico, foi quando a gente lançou o Marketplace, que foi algo que, o Magalu vendia 30 mil produtos e depois a gente tá falando que agora eu vou receber sei lá quantos milhões. Hoje está com 63 milhões de SKUs. Caraca, então, é muita coisa. Isso mudou muita coisa. Mudou todo o nosso sistema de catálogo, mudou todo o sistema de recomendação, mudou todo o nosso sistema de busca. Tipo, meio que a gente teve que repensar a plataforma para falar, eu não atendo mais só um varejista, né? São milhares que vão estar vendendo aqui e vão ter milhões de SKUs aqui nessa plataforma. Então isso foi bem desafiador para a gente. Falando sobre se tivesse tudo preenchido, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem daqui para frente é quando a gente fala sobre passar a prover ainda mais serviços de tecnologia para essa base instalada de sellers que a gente tem agora. Então a gente tem uma missão que a gente fala que é de tentar ajudar a digitalizar o varejo brasileiro. E aí, digitalizar o varejo brasileiro, que é quando você escuta esses caras, esses empreendedores, é 1 milhão de dores diferentes de tudo quanto é lugar que estão vindo. E é muito bacana, porque muda desse negócio de eu penso uma solução, eu implemento e aí só os consumidores vão utilizar tudo que a gente está fazendo como experiência. Você começa a pegar todo mundo. Você começa a pegar todo mundo e de um lado do seguinte, tipo, será que essa funcionalidade específica é a dor dessa base toda de seller que está aqui? Ou por eles estarem em estágios diferentes do negócio deles, muda muito? Então, cara, vira um esquema de como que eu presto serviço através de tecnologia, né? Então, vai ser uma transformação, está sendo uma transformação para o próprio Lab. Então, legal toda essa parte do core, do varejo e tudo mais, mas quando eu falo assim, agora eu vou prestar serviço de tecnologia para um monte de empreendedor que está no mercado de varejo... É outra escala de problema. E tudo novo, mais uma vez tudo novo, porque a gente só está colocando aquilo que a gente aprendeu a fazer para o próprio Magalu. Logística, serviços financeiros, tudo mais. Mas inclusive é muito animador, porque é meio que assim, começou tudo de novo, cara, tudo diferente, tipo... Então, é esse o grande desafio. Bem que tem café. Café tem bastante. Exatamente. Tem café tia Luísa ainda. Exatamente. Dá pra tirar foto com a Lu, dá pra fazer de tudo. Dá pra tirar foto com a Lu. Tirar foto com o Jovem Nerd. Olha aí. Dá pra comprar roupa do Vista Magalu no prédio. Com 25% de desconto. Taca desconto na tela. Fatala, muito obrigado aqui. O Jovem Nerd estava nesse papel meio host, meio passando pergunta aqui. Eu tô por aqui. Tem que estar aqui. A gente falou, vamos fazer umas perguntinhas aqui. Então, muito obrigado. A gente vai deixar links aqui que o Fatala vai selecionar para você que quer saber mais sobre o Magalu, sobre esses papos que a gente trouxe, que envolve bastante o DevT, que a gente fala aqui na Lura, né? Porque são diferentes pessoas num grupo de trabalho, você tem que conhecer um pouco para conseguir conversar, conseguir dialogar.
E eu acho que o nosso papo hoje é isso aqui. Quero voltar daqui um tempo e ver como é que tá o passo dessa evolução. Quem sabe trazer mais gente que está participando, que veio por conta desse vídeo aqui e contar mais história aí. Legal, foi um prazer participar. Vem aí porque vai ter um monte de coisa nova para contar. E para você que tá assistindo e quer participar aqui do Lab, como a gente falou, um monte de vaga aberta. E a gente está precisando de gente que queira, como eu falei, principalmente trabalhar nessa parte de digitalização do varejo brasileiro. Falou?